Boa noite, nossos companheiros e amigos, simpatizantes do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. É uma instituição espírita que estuda e pratica as obras da codificação do Espiritismo, de Allan Kardec. E como nós estamos iniciando o mês de abril, neste mês de abril, o Livro dos Espíritos, que é a base fundamental do Espiritismo, está completando mais um aniversário de vida. Completa 165 anos. 165 anos. Foi desse Livro dos Espíritos que surgiu, nasceu a doutrina espírita, que nasceu o Espiritismo, que vale a pena as criaturas conhecerem esta obra, para saberem o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e de maneiras que, em homenagem aos 165 anos de O Livro dos Espíritos, nós escolhemos um tema hoje e vamos conversar um pouco sobre a reencarnação, nascer de novo, que é a reencarnação, que foi o que é uma das bases do Espiritismo e uma base da doutrina de Jesus. É nascer de novo. E nós recordamos aqui a passagem do Evangelho em que Jesus conversa com Nicodemos, que era um doutor da lei, um homem muito sábio, que pertencia ao Sinédrio. E Jesus, em conversa com ele, em diálogo, ensinou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo, Nicodemos, não verá o reino de Deus. E Nicodemos, interessado na sabedoria do Cristo, interessado em saber a doutrina do Cristo, quem era Jesus, de onde veio Jesus, o que ele estava fazendo aqui na Terra, todo esse interesse constava do projeto de Nicodemos para transmitir esses ensinamentos lá no Sinédrio, que era o tribunal dos judeus. E Nicodemos disse: mas mestre, como é que se pode admitir que um homem já decrépito, um homem já velho, possa morrer e voltar para o ventre de sua mãe e nascer novamente? Aí Jesus respondeu no diálogo: Nicodemos, tu és um sábio rabino, tu conheces a cultura dos povos, és um homem muito inteligente e pertences ao Sinédrio e ignoras esta lei, que é uma lei também dos judeus, porque os judeus naquela época também aceitavam a reencarnação. Aí Nicodemo disse: mas como pode, Senhor? E Jesus, portanto, confirmou o ensino da reencarnação, dizendo a Nicodemo: Nicodemo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Confirmando a Nicodemos a doutrina da reencarnação. E de maneira que Nicodemos ouviu tudo, e Jesus então, finalizando o diálogo com ele, disse: Nicodemos, em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Porque Jesus usou o termo água? Porque água, naquela época, era símbolo
da criação de tudo que fosse de matéria. Aí Jesus estava dizendo a ele que o homem aqui na terra é espírito e matéria. O homem é alma e corpo. Morrer do corpo, que é transitório, o espírito sobrevive e volta depois. Jesus não disse no diálogo com Nicodemos, já que o tema era evidentemente nascer de novo. Ele não disse que era nascer de novo pela reforma, pelo batismo com água e coisas do tipo, porque o tema do diálogo de Jesus com Nicodemos era reencarnação, que Nicodemos tinha interesse em saber. Mas Nicodemos, que era um doutor da lei, ele conhecia as doutrinas antigas, sobretudo as doutrinas orientais, que todas, desde o começo da humanidade, ensinaram a reencarnação. Inclusive os gregos, os Sócrates, os Platãos, os Aristóteles, os grandes sábios da antiguidade ensinavam a reencarnação. Jesus apenas estava lembrando a ele essa grande verdade, que ele próprio, Jesus, não inventou e nem criou a reencarnação. Estava mostrando que era uma lei de Deus. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Sempre confirmando a reencarnação. E recordamos também o sábio grego Platão, que era discípulo de Sócrates, que ele dizia: há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. E Sócrates, que era o mestre de Platão, ensinava, assim como os homens mudam de roupas, assim também as almas mudam de corpos. Aliás, trocam de corpos para progredirem. Essa era a doutrina também de Sócrates, que repetia os antigos sábios que os precederam. E de modo que nós recorremos também ao médium Francisco Cândido Xavier, que ele dizia que a reencarnação é o perdão de Deus, porque se não houvesse a reencarnação, Deus colocaria os pecadores no inferno. Mas de uma vez que não existe céu e inferno localizados em nenhuma parte do universo, não existe, aí os pecadores retornam. Para quê? Para tomarem outros corpos e reformarem a sua vida, começarem tudo de novo. Começam tudo de novo e também para purificarem a alma dos pecados, dos erros, das injustiças que cometeram em outras encarnações. E faz uma limpeza na alma, a lei do renascimento, que é a reencarnação. E Allan Kardec, sintetizando essa lei, ele diz, no Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, ele diz: nascer, morrer e renascer. Progredir sempre. Tal é a lei. De modo que nós temos a reencarnação como uma base do Espiritismo. Uma das bases do Espiritismo é, então, a reencarnação. E de maneira que, para o nosso programa de hoje, depois de falarmos da reencarnação, nós escolhemos aqui um tema para o conhecimento de todos, que é também em homenagem ao Livro dos Espíritos, que completa neste mês de abril 165 anos. Gostaríamos de fazer uma leitura breve, que é uma pequena mensagem do Espírito Emmanuel pelo lápis de Chico Xavier, que é evitando as tentações. Como evitar as tentações? Como? Aí diz ele aqui, ele coloca uma frase de Jesus dizendo: orai e vigiai, para não sucumbirdes às tentações. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar.
e cuidar-se a si mesmo. Quer dizer, orar e vigiar significa também a gente se precaver, se prevenir para não cair nas tentações. Como se previne? Bora ver. Significa também precaver-se e cuidar-se. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar, quer dizer, esforçar-se, procurar um meio de se defender das tentações, que o indivíduo é tentado pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios instintos, e é também tentado pelos espíritos inferiores, viciados e viciosos, que são atraídos pelos viciados e pelos viciosos. E continua aqui Emmanuel, dizendo: orar a seu turno não exprime somente adorar a Deus, não somente isso. E aquietar-se, ocultar-se, e está tudo certo, não é bem assim. Mas sim, e acima de tudo, orar e vigiar é comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, para o bem, para a libertação do homem, do espírito reencarnado, como também dos desencarnados, que também participam, que estão vivos no além, e diz, e participar também dessa forma com o divino amor, que é serviço infaticável na prática do bem. E continua Emmanuel: tudo que repousa em excesso, em abuso, é relegado pela natureza à inutilidade. Tudo ela considera inútil. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água parada, estagnada, ela cria larvas de insetos patogênicos que geram doenças. Mas não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo das lutas com que a vida te convida. Ninguém pode fugir. Aí diz mais: inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que, da inércia, da ociosidade, da preguiça, cai inevitavelmente na cegueira e no mal. E ele termina: alma querida, vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem e da caridade, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e de orar para não cairmos nas tentações. E esta pequena mensagem, interpretando o texto do Evangelho, está em o livro Palavras de Vida Eterna do Espírito Emmanuel, pelo lápis do seu médio Chico Xavier. E nós, então, para terminar em homenagem ao Livro dos Espíritos, nós vamos ler, ou há um convite, leia as obras de Allan Kardec para interpretar a Bíblia e entender Jesus. Vamos para outro pensamento de um sábio francês que era Victor Hugo. Victor Hugo dizia: ser bom é muito fácil, o difícil é ser justo, apenas para reflexão. E mais uma vez nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e convidamos a todos para leitura e estudo das obras de Allan Kardec. E muita paz para todos. E lembramos que o Espiritismo, os espíritas, fazem um movimento mundial é uma campanha mundial contra a violência de uma forma geral, contra o aborto e contra o suicídio.
Vivamos a vida, porque a vida é preciosa, foi Deus que nos deu a vida. E teremos que prestar contas a Deus quando cometemos o aborto criminoso e quando nos suicidamos. Muita paz para todos.